No livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 25, vai nos relatar acerca da história de Paulo e Silas, quando eles foram presos. Só que nos versículos anteriores, a Bíblia vai nos dizer que Paulo e Silas, eles estavam fazendo a obra do Senhor. Eles estavam em missão, em direção a fazer a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor determinou para que eles fizessem. E Paulo, ele vai ter uma visão da parte do Senhor para ele ir em direção a uma cidade. E antes de Paulo e Silas serem presos, eles passando por uma cidade, eles se deparam com uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Espírito esse que não era da parte do Senhor. E Paulo, ele vai perceber isso, ele vai discernir isso através das atitudes daquela mulher, porque quem é espiritual consegue discernir as coisas espirituais e consegue entender o que é normal e o que não é normal, o que vem da parte do Senhor e o que não vem da parte do Senhor. Então Paulo, ele ali ligado com Deus, ele vai perceber, ele vai entender que aquela mulher ela estava possessa por um espírito de adivinhação. E Paulo, ele vai ficar perturbado com aquilo e ele vai em direção àquela mulher para libertar aquela mulher através do nome do Senhor. E depois que Paulo, ele usa o nome do Senhor para libertar aquela mulher, os magistrados, os soldados, os capitães, eles ficam revoltados, eles ficam estressados, porque aquela mulher naquela época, através desse espírito de adivinhação, ela ganhava muito dinheiro, ela trazia lucro para aquela cidade. Então, os soldados, eles não vão ficar satisfeitos com a atitude de Paulo e Silas, porque Paulo e Silas estavam confrontando o erro, eles estavam confrontando aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor e estavam proclamando a verdade do evangelho, fazendo aquilo que era da parte de Deus. Então, os soldados, eles vão pegar Paulo e Silas a mandato do magistrado e eles vão prender Paulo e Silas, eles vão jogar Paulo e Silas dentro de uma prisão. E no versículo 25, a Bíblia vai nos dizer que enquanto Paulo e Silas oravam, os cárceres das prisões foram abertos. Todos que estavam presos foram soltos. O que me chama a atenção, irmãos, é que Paulo e Silas, eles vão ser presos. Eles não roubaram, eles não mataram, eles não fizeram nada de errado para que estivessem naquela situação. Só que Paulo e Silas, por obedecerem à voz do Senhor, Paulo e Silas, eles vão de encontro ao pecado, de encontro ao erro, eles vão ser presos, eles vão ser lançados numa prisão. E Paulo e Silas, eles não vão ficar prostrados, eles não vão deixar de fazer aquilo que eles foram chamados para fazer, eles não vão deixar a obra de Deus de lado. Paulo e Silas, mesmo dentro de uma prisão, Paulo e Silas, eles vão cantar e vão orar. Enquanto um cantava, o outro orava. Enquanto um orava, o outro cantava. Irmãos, isso aqui mexeu muito comigo e é isso que eu quero trazer para as nossas vidas nesse dia de hoje. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde muitos têm perdido a sua identidade de servo. Muitas das vezes nós passamos por momentos, por aflições, por adversidades e nós deixamos de ser quem nós somos em Deus. Nós deixamos de fazer aquilo que nós fazemos para Deus. Nós deixamos muitas das vezes de exercer o nosso chamado, aquilo que nós fomos chamados para fazer. Só que as circunstâncias, elas não podem alterar o nosso propósito, a nossa identidade. Paulo e Silas estavam presos, estavam encarcerados, sem poder viver uma vida normal como eles viviam. Só que mesmo assim, eles não vão se prostrar. Eles não vão ficar o tempo todo reclamando, murmurando. Eles não vão ficar o tempo todo querendo questionar com Deus, querendo brigar com Deus porque Deus permitiu eles passarem por aquilo. Paulo e Silas, eles vão se deparar diante de uma prisão e eles vão entender, porque isso é para quem entende. Paulo e Silas, eles vão entender que a única maneira deles saírem daquela prisão não era chorando, não era gritando, não era arrumando problemas e confusões. A única maneira deles saírem daquelas prisões, daquela prisão, era eles fazerem a vontade de Deus, continuar adorando ao Senhor, orar, cantar, porque somente Deus poderia livrá-los daquela situação. Então, Paulo e Silas presos, um vai cantar e o outro vai orar. Enquanto eles oravam, a Bíblia diz que perto da meia-noite, os cárceres das prisões foram abalados. Paulo e Silas foram soltos, foram libertos e todos os que estavam em sua volta também foram soltos.
E a Bíblia vai nos dizer, nos versículos logo após, que o soldado, ele dormiu e quando ele acordou, ele viu que as prisões tinham sido abertas e ele não sabia como que isso tinha acontecido. Porque não foi homem quem soltou Paulo e Silas e os presos, foi o próprio Deus, por causa do louvor e por causa da oração. Irmãos, o que eu quero deixar para nossas vidas nesse dia é, independente do que nós estejamos vivendo, nós temos que continuar fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, exercendo o nosso chamado, exercendo o nosso ministério. Ainda que a gente esteja preso, a gente tem que orar e cantar. Ainda que a gente esteja debaixo de dificuldade, a gente tem que orar e cantar. Ainda que a gente esteja sem dinheiro, a gente tem que orar e cantar. As circunstâncias que a gente vive não podem alterar a nossa identidade, quem nós somos em Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas têm caído, têm fraquejado, têm abandonado a fé, têm largado Jesus por causa de adversidade. Só que Deus, ele nos chamou para servi-lo independente daquilo que nós passamos. Então que você possa ser fiel a Deus independente do momento que você esteja, porque Paulo e Silas estavam presos. Eles não podiam fazer nada com o corpo, porque estavam presos. Mas os lábios estavam soltos e eles podiam orar e cantar. E eles aproveitaram que era a única coisa que eles poderiam fazer e eles fizeram. E foi isso quem os livrou da prisão. Não foi murmuração, não foi choro, não foi briga, não foi discussão, foi oração e foi louvor. Então, que independente do que você esteja passando hoje, você possa adorar a Deus, fazer a vontade de Deus, independente, irmãos, da situação que você esteja vivendo, que você possa fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Evelyn, eu tô preso, ora e canta na prisão. Evelyn, eu tô sem dinheiro, ora e canta na prisão. Evelyn, eu tô enfermo, faz o que Deus te chamou para fazer, independente de como você esteja. Porque quem serve a Deus de verdade não faz somente quando tá tudo bem. Mas a gente mostra para Deus que a gente é fiel quando tá tudo dando errado. E a gente continua fazendo aquilo que a gente foi chamado para fazer. A Bíblia vai dizer também no livro de Atos que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele. Então, irmãos, independente do que nós estejamos vivendo, a gente tem que continuar fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. A igreja foi chamada para orar, a igreja foi chamada para jejuar, a igreja foi chamada para exercer o chamado que Deus confiou a nós aqui na terra. E a gente tem que fazer isso independente do que nós estejamos vivendo. Então não importa a situação que você se encontra hoje, se você está preso, se você está doente, não importa o que você esteja vivendo, não fica prostrado. Não entrega os pontos, não para de fazer o que você foi chamado para fazer, continua sendo fiel, independente das prisões, das calúnias, do que você estiver passando, porque certamente Deus ele vai te honrar. Paulo e Silas foram soltos enquanto trabalhavam, enquanto oravam, enquanto cantavam. Eles não foram soltos enquanto estavam parados, sem fazer nada, esperando as coisas melhorarem. Porque tem hora, irmãos, que ficar parado, chorando, prostrado, não adianta de nada. A gente tem que levantar e tem que fazer o que nós fomos chamados para fazer. Jesus conta com você. Jesus conta com o chamado que ele depositou sobre a tua vida. E só depende de você. Então que nesse dia você possa se levantar, independente do que você esteja passando, e não permitir com que as circunstâncias altere aquilo que você é em Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida.